Saúde a todos, na graça e na paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Convido a você a abrir comigo em Lucas, capítulo 24. E a nossa leitura é um pouquinho longa, mas vai do 13 ao 35. Lucas, capítulo 24, do 13 ao 35. Preste um pouquinho de atenção, porque a leitura é um pouquinho extensa, mas vai vir ao encontro dos nossos corações. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 70 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, não tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós que esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, e já este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que estavam conosco nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convia que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunham-lhe o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia de onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro, preste atenção aqui: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com ele, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, fala conosco, ó Pai, fala ao nosso coração, fala, ó Pai, aquilo que o Senhor propôs essa noite para nós, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Irmãos e irmãs, o tema deste mês que vamos estar trabalhando
se refere ao esfriamento dos nossos corações e o aquecimento promovido pela palavra do Senhor. Nesses meios onde a igreja, principalmente nos atuais momentos, onde nós estamos passando como igreja, uma hora a pandemia avança, outra hora diminui, fecha templo, abre templo, culto muda de horário, não muda, enfim, nós temos que nos locomover para agradar primeiramente a Deus diante da nossa reunião e tudo fazendo com a mais cautela possível diante dos riscos que o corona pode trazer para nós. Mas de fato irmãos e irmãs, que muitos corações têm se sentido congelados, enfraquecidos, mornos e até mesmo frios. O frio chegou para nós também. Estamos no inverno. Dia 22, se não me engano, de junho, começou o inverno e chegou até nós. Preferencialmente, irmãos e irmãs, eu gosto muito do inverno, mais do que do calor, viu? Porque o inverno tem a coberta, tem a pipoca, tem o Netflix, tem a televisão, tem a família para se reunir debaixo da coberta. Coisas boas no inverno. A palavra de Deus diz, em Eclesiastes 4:11, melhor é dois juntos, porque eles se aquentarão. Então, o inverno tem as suas coisas boas. É claro, o calor é muito bom com a piscina, Com a piscina, com a churrasqueira. Mas eu prefiro o inverno. Bom, estamos enfrentando uma frente fria. E o inverno também tem as suas coisas boas. O frio propôs algumas coisas boas, mas também algumas coisas que infelizmente nós precisamos entender. Primeiramente, tem pessoas que não possuem abrigos para fugir do frio. Há pessoas que infelizmente não têm um cobertor, não têm agasalhos. Nós temos nas nossas cidades as campanhas, referente aos agasalhos que nós podemos doar. No frio também há falta de chuva. E quando falta chuva, falta água. E tudo encarece. A água, a energia, enfim. São situações que decorrente do inverno acontecem. E que nós precisamos nos ater. Principalmente quanto à igreja. Os problemas que o frio pode causar às pessoas, Nós temos consideração com as pessoas também. Remetendo agora à física, não sei se todos aqui estudaram física, mas a física fala que o frio é a falta de calor. É claro, Se não é frio, faz calor, mas a ausência de calor leva o corpo à estagnação. Quando nós perdemos o calor, nós perdemos os movimentos. No frio não há movimentação, ou seja, estamos estagnados, estamos parados. E isso está acontecendo em nossas igrejas, devido a inúmeros problemas que estamos tendo com o coronavírus. Ao invés de nós nos achegarmos e nos unirmos com as igrejas, com a igreja para sermos firmes na nossa fé, não, estamos sendo enfraquecidos, mornos, frios. E também nós remetemos uma pessoa quando ela é fria, quando ela não expressa sentimentos de empatia com as pessoas. Nós dizemos que quando a pessoa não tem empatia, não tem amor, ela é uma pessoa fria. O seu coração é frio, o seu coração é gelado. Nós brincamos umas com as outras dessa forma. Em nossa vida, em nosso interior, no nosso coração, se nós vasculharmos e fazermos uma busca dentro das nossas vidas, dos nossos corações, nós falamos que entregamos o nosso coração ao Senhor. Mas tem momentos onde o frio se estagna na nossa alma, no nosso interior. O sol que nos aquecia
nos foi deixado um pouco de lado. O frio que operava em nós começou a tomar proporção, grande proporção, e o nosso coração foi se esfriando, se esfriando. Nossos planos para o futuro foram congelando. A movimentação que a vida nos traz foi se tornando mais estagnada. Perdemos o ânimo, perdemos a vontade, perdemos o calor que nos aquecia. Agora que se esfriou, não há movimento. Agora que se esfriou, não há mais animosidade. Está tudo frio. Isso é tanto na nossa vida, como na vida da nossa família, na vida dos nossos planos e metas que nós temos para o futuro, e isso também na nossa igreja. E principalmente, o frio está chegando na nossa vida com Deus. Adentrando ao texto bíblico, Jesus conduziu os seus discípulos para um ministério extraordinário. Jesus esteve com seus discípulos curando, abençoando, dando pães às pessoas famintas. Seus discípulos estavam maravilhados com o feito de Jesus. Entendiam que aquele Jesus era o Cristo, que colocaria Israel à frente de todos os outros países de sua época. No ministério de Jesus havia movimento, havia agitação, calor humano, multidões, pessoas que partilhavam o pão e partilhavam também aquilo que Deus havia comentado e falado a eles em seus discursos e parábolas. O coração dos discípulos estavam sendo aquecidos pela chama do Espírito Santo de Deus, pois Jesus ofereciam a eles tanto o pão material quanto o pão da vida, o pão da alma, o pão que nos alimenta por inteiro. Tudo estava muito bom, muito bem encaminhado, as coisas estavam acontecendo, Jesus estava fazendo os seus milagres, quando de repente Jesus avisa: olha, o Cristo há de ser padecido e crucificado. Os discípulos não entendem, mas continuam. Aí Jesus começa a curar as pessoas, falar, dialogar com as multidões, e Jesus avisa: olha, o Cristo há de ser padecido, há de ser morto e crucificado. Enquanto eu estou aqui, enquanto o noivo está aqui, é festa. Mas enquanto o noivo não está aqui, aí vocês precisam se preocupar em jejuar, em orar. E a movimentação continua, até que numa hora, Jesus é preso. A chama que aquecia o coração dos discípulos começou a se enfraquecer. Jesus foi crucificado. O sol que resplandecia quando Jesus estava à frente de seu ministério foi tomado pela escuridão na sua morte. Todos que estavam aquentados, com o coração aquentados diante do Senhor, começaram a se esfriar, porque Cristo morreu. A esperança foi perdida. Mal sabiam eles que isso haveria de acontecer para que a chama do coração dessas mesmos discípulos, dessas mesmas pessoas, seriam novamente aquecidas. 2 discípulos que estavam com Jesus partem então de Jerusalém para uma terra distante chamada Emaús, frustrados, corações frios. Não entendiam ele por que Jesus morreu, mas a frustração era tão grande que eles abandonaram o propósito de ficar em Jerusalém com os demais discípulos. Eles desistiram, a chama estava se apagando. Vamos para Emaús, porque Jerusalém, o nosso mestre foi morto.
E uma característica de um coração que está frio é que muitas vezes, quando nós estamos frios, um coração frio caracteriza muitas vezes que nós não iremos reconhecer o próprio Cristo, mesmo Ele estando presente. Isso é uma característica de um coração frio. Quando mesmo o próprio Senhor Jesus está à nossa volta, mas nós não o reconhecemos. Esses dois discípulos estavam entristecidos. O fogo que estava aceso em seus corações estava se enfraquecendo, até sobrarem as cinzas em seus corações. Cristo aparece ressuscitado ao lado deles, mas devido ao momento triste que aqueles dois discípulos estavam tendo, eles não reconheceram o próprio Cristo, diz as Escrituras Sagradas, versos 15 e 16. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Não julgo aqueles dois discípulos, porque em muitos momentos acontece conosco também. Quando estamos desanimados, quando os nossos corações começam a se apagar aquela chama que Cristo, o próprio Espírito Santo, acendeu em nosso coração. Não os julgo porque acontece com todos nós. Muitas vezes a frieza do pé, né? A frieza adentra ao nosso interior, congelando toda a esperança que nós tínhamos quanto vida, quanto igreja, quanto ao nosso futuro. Muitas vezes o pecado faz isso. Muitas vezes a frustração faz isso. A chama que aquecia os nossos corações está se enfraquecida. Mas não é porque a nossa chama está enfraquecida que Cristo nos abandonou. A própria palavra diz isso, que enquanto aqueles dois discípulos estavam caminhando tristes, o próprio Jesus estava com eles. O próprio Jesus apareceu com eles. Com o coração frio, muitas vezes nós não reconhecemos a própria criação divina. Nós não temos sensibilidade diante da criação do Senhor, diante da salvação que Ele tem nos dado. Nós pensamos somente no fracasso, pensamos somente naquilo que deu errado, pensamos na frustração, deixamos Cristo um pouquinho de lado. Mas meu amigo, minha amiga, eu falo o seguinte: quando você deixa Cristo de lado, Cristo continua estando do seu lado ainda. Ele pega o outro lado. Com o coração frio, nós não percebemos. Deixamos de persistir na vida. Nos ocultamos muitas vezes das pessoas. Muitas vezes não queremos mais seguir adiante. Mas coloque isso em seu coração. Não é porque que você deixou muitas vezes de ter a chama em seu coração que Cristo te deixou. Não. Cristo está ao seu lado. Cristo está ao nosso lado. Mas o que Cristo está fazendo ao nosso lado? Nós estamos tristes, desmotivados, com o coração frio, congelado praticamente. Cristo está ao nosso lado, pois a sua presença é certa. Por mais que nós não enxergamos, Ele é o nosso companheiro fiel. Não é o cachorrinho que você tem que é seu companheiro fiel, embora ele seja muito alegre. Mas Cristo, Ele não te deixará. Mesmo você tendo total convicção de que as coisas não estão indo para frente, de que o seu coração está triste e vazio e frio, o Senhor está caminhando contigo. O Senhor está caminhando conosco. O Senhor está nos incentivando a tomar um outro caminho. E qual é a palavra
que Jesus fala àqueles discípulos com o coração aflito e carregado, entristecido, Jesus começa a expor a sua própria palavra para que o Cristo deveria ser padecido. E começa a falar desde os profetas, desde Moisés, passando pelos profetas no Antigo Testamento, até o momento da crucificação. Ou seja, as palavras do Senhor é a brasa viva que aquece o nosso coração. Se você quer ter um coração esquentado pelo Senhor, aquecido pelo Senhor, não deixe de ler, de ter fé na palavra que o próprio Cristo nos ensina. Não deixe de ler a palavra do Senhor. Reaqueça o seu coração diante da palavra do Senhor. Enquanto Jesus estava caminhando com eles, Jesus não estava batendo um papo à toa. Não. Jesus estava fazendo o seu propósito de aquecer aqueles corações. Tanto é que no final, no versículo 32, ele diz: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras. É uma vida que nós devemos ter, caminhar com as Escrituras ao lado, para que o nosso coração seja aquecido. Os ensinamentos do Senhor, desde o Antigo Testamento até a crucificação, norteavam eles para um novo propósito. A chama que começou a se esfriar, passou a se esquentar quando ele começou a expor a sua palavra. O segredo está na palavra do Senhor. Está na sua presença, é claro. Ele não vai deixar, não vai nos deixar. Mas ele também demonstra através das suas ações e nos motiva de acordo com a sua palavra. Ouça o que Cristo tem a dizer a você hoje através das Escrituras Sagradas. Ouça e coloque em seu coração aquilo que Cristo diz. O que Ele fala conosco hoje, guarde no seu interior, que Ele vai reaquecer a chama do seu coração, vai reaquecer o seu coração. Tudo isso pela sua palavra. Pois a palavra de Deus é o bem mais precioso que nós podemos ter. Porque delas derivam fontes de vida eterna. O segredo está na palavra, irmãos e irmãs. Pois a palavra do Senhor é a revelação do Deus vivo, Deus encarnado, Jesus Cristo, na história da humanidade. A palavra de Deus nos motiva a seguirmos em frente, nesse mundo tão frio. A maior revelação de Deus na história da humanidade se vem com Jesus. Ele é a palavra, Ele é o Logos, Ele é o Verbo, diz João, que se fez carne. Ele é a palavra do próprio Deus. E somente as suas próprias palavras nos dá vida. A palavra de Jesus diz os evangelhos que a própria palavra do Senhor Jesus ressuscitou mortos, curou pessoas, perdoou pecados, tudo de acordo com a sua palavra. A palavra traz vida, traz movimento, aquilo que está estático, traz calor naquilo que está congelado. Somente a palavra do Senhor queimará em nossos corações, agitarão as moléculas, as partículas, para quem estuda química, e trazem um movimento para a nossa vida. Tudo o que Jesus passou já havia sido escrito de acordo com a sua palavra, a começar no Gênesis, e nós sabemos que o final da história está em Apocalipse.
Nós sabemos o começo da história e saberemos o final da história. Sabemos também o final da história. Tudo de acordo com as Escrituras sagradas, com a palavra de Deus. Terminando, irmãos, tudo o coração, quando os dois discípulos estavam com o coração aquecidos, eles convidam Jesus a passar na casa, a posarem na casa deles, ali naquela casa, e Jesus parte o pão. E quando Jesus parte o pão, eles com corações aquecidos, sabem e reconhecem que é o próprio Cristo que estava com eles. Ou seja, tudo é revelado quando o nosso coração é aquecido pelo Senhor Jesus. Nós passamos a ter uma nova forma de enxergar a realidade. Quando nós temos o coração aquecido, a nossa esperança aumenta, os valores aumentam, a chama que estava sendo esvaziada, que estava sendo enfraquecida, começa a se aumentar. E nós começamos a perceber, o Senhor está conosco. O Senhor está conosco nessa mesa, partilhando do pão. O Senhor está conosco. O que acontece quando eles percebem que Cristo está com eles? Eles começam a conversar entre eles. Não nos ardia o coração enquanto ele falava da sua palavra, das Escrituras. E o que eles fazem depois disso? Era noite. A palavra fala que eles dormiram e depois foram lá para Jerusalém? Não. O que a palavra nos fala? No mesmo instante, quando o coração deles estavam aquecidos, foram ali abertos os olhos, no mesmo instante eles voltaram para Jerusalém, percorreram a noite até chegar aos demais discípulos. Ou seja, o aquecimento vindo do Senhor Jesus aos nossos corações, quando as coisas lhes são reveladas, muda também até a nossa direção. Nós somos direcionados para um novo propósito quando o nosso coração é aquecido. A chama que estava se apagando quando Cristo nos chamou, começa a se aumentar. Cristo está aumentando a chama dos nossos corações hoje, igreja. E algo que nós precisamos entender quanto igreja de Cristo é mudarmos os nossos direcionamentos. Quando as coisas estão começando a ficar ruins, a chama do Senhor nos motiva para mudar. A chama do Senhor aquece o nosso coração, nos faz entender que somos seus discípulos, suas discípulas. Começa a haver movimento, começa a haver esperança, atitude. Vamos voltar para Jerusalém, vamos avisar os demais discípulos que tanto Pedro quanto as mulheres tinham razão, o Senhor vive. Concluindo, o Senhor está vivendo em nossa igreja, irmãos. Então vamos diante da sua palavra aquecer o nosso coração, entender as suas palavras, entender o que Cristo está dizendo aos nossos corações. Vamos acender a nossa chama diante da palavra do Senhor, pois a palavra do Senhor nos dá motivação, movimento. Não vamos ficar parados, não vamos. Vamos para Jerusalém, vamos para o nosso propósito de vida, vamos avisar os demais irmãos e irmãs. Vamos. A mensagem do Senhor é essa para todos nós. A sua palavra aquece o nosso coração e nos dá movimento. Movimento para aquilo que Ele estabeleceu para todos nós. Quando nós estamos enfraquecidos, tristes e frustrados, temos uma fogueira aqui que aquece o nosso coração. Se achegue diante do Senhor, mesmo com o coração enfraquecido, mesmo com o coração gelado, frio, que o Senhor vai te aquecer. Ele não vai te abandonar. A sua palavra vai te aquecer. E a sua palavra, o seu coração aquecido,
vai te direcionar para a vontade do Senhor. Que possamos entender o seu propósito, ter um coração iluminado pelo Senhor. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém.